Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje é mais um dia de estudos da Palavra de Deus, dando prosseguimento aos estudos da revista Palavra e Vida, chegamos à lição número 6, cujo título é Elias, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. O texto bíblico está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Vamos ler? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Eu queria também colocar mais um versículo como texto bíblico da lição, que é o texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Elias, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. O tema deste estudo apresenta dois estudos muito importantes: adversidade e falta de reconhecimento. A adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, infelicidade na vida. Sobre a adversidade, lemos no livro de Salmos o seguinte versículo: Uma coisa pedi ao Senhor e sempre a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, 4 e 5. A adversidade é um acontecimento inoportuno, é algo que se volta contra nós. Esse termo tem o mesmo radical da palavra adversário, que quer dizer alguém que se levanta contra nós. E a falta de reconhecimento é a ausência de reconhecimento, ingratidão, desconsideração, desagradecimento, desfeita, descortesia, desapreço, deslealdade, e acontece quando alguém não é reconhecido por um trabalho executado. Nessa lição, veremos como lidar com duas questões tão difíceis como essas: a adversidade e a falta de reconhecimento, ou a adversidade por causa da falta de reconhecimento. A autora da lição começa o texto da seguinte forma: Essas coisas podem acontecer no serviço cristão? Pergunta ela. Embora não devesse acontecer, sim, a adversidade, por causa da falta de reconhecimento, acontecem no serviço cristão, sim. Vejamos o caso do profeta Elias. Elias passou por um momento de adversidade e falta de reconhecimento. Ele foi um grande profeta de Deus no reino de Tisbe, provavelmente localizado nas montanhas de Gileade. Em uma época em que Baal, o falso deus cananeu, da tempestade, da chuva, da fertilidade, era adorado por todo o reino. Elias, reino do norte, no caso. Elias foi convocado por Deus para confrontar a idolatria do povo de Israel. Deus convoca o profeta Elias para uma missão árdua. Uma missão árdua e uma missão que precisava de muita coragem. Precisava de muita coragem para cumprir a missão pela qual Deus chamou o profeta Elias. Podemos ver o famoso embate de Elias e os profetas de Baal no capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Ali, Elias enfrenta corajosamente os 800 profetas de Baal, colocando inclusive a sua vida em risco. Mas depois, o profeta se sente sozinho e não reconhecido porque aparentemente o seu grande embate não trouxe nenhuma mudança e nada havia mudado. Elias estava olhando para si e para seus feitos, quando ameaçado de morte por Jezabel, a mulher do rei Acabe, conforme o texto registrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no verso 2. Elias se sentiu frustrado e sozinho e fugiu para o deserto, onde disse as palavras registradas no texto básico dessa lição. Às vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus em meio às adversidades da vida. Como pode alguém se sentir frustrado depois de uma vitória tão espetacular como aquela? O que precisamos aprender com esse texto?
É o que vai nos dizer essa lição. É o que essa lição pretende nos dizer. Número 1. Deus não nos abandona. Aqui temos um contraste enorme com a cena do capítulo 18. Com frequência, nossas maiores provações seguem-se às nossas maiores vitórias e bênçãos, diz a autora da lição. Aqui o homem da fé afasta os olhos do Senhor e torna-se um homem temeroso. Contudo, Deus, apesar do fracasso, sentimento de não haver sido reconhecido e de que nada havia mudado, Deus trata com ternura seu servo. Comentário bíblico do Antigo Testamento, página 350. Elias, temendo por sua vida, foge para Berseba, que fica no extremo sul da região de Judá. Deixa ali seu servo e vai para o deserto. Ele anda um dia e, bastante deprimido, senta-se debaixo de um arbusto e fala com Deus. O versículo de 1º livro de Reis, no capítulo 19, o do verso 4. Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sentindo-se fracassado e solitário, o profeta Elias desejou até mesmo a morte. Quem nunca se sentiu sozinho em algum momento? Elias sentiu-se só. Os filhos de Israel, diz ele, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e eu só fiquei. 1 Reis 19, verso 10. Naquele momento, o profeta se sentiu sozinho, pois aos seus olhos não havia mais ninguém em Israel que buscasse o Senhor Deus. Mesmo em meio à grande multidão, às vezes nos sentimos sós. Todavia, não devemos nos esquecer de que temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está sempre conosco, nos ajudando nos momentos da vida. Deus não o tinha abandonado. Deus não ficou irado com Elias e nem foi severo com ele, pois o conhecia muito bem. Deus conhecia a força do profeta, Deus conhecia as suas fragilidades e suas imperfeições. O Senhor esteve o tempo todo presente, cuidando de Elias, suprindo suas necessidades espirituais, físicas e emocionais. Em primeiro lugar, cabe aqui uma palavra. Deus nos trata pelo nome, e não pelo nosso erro, ou pela nossa falha, ou ainda pelo nosso pecado. O diabo conhece o nosso nome, mas nos trata pelo nosso pecado. Deus conhece o nosso pecado, mas nos trata pelo nosso nome. Deus olha para Elias dentro da caverna e diz: Elias, o que faz aqui? Deus nos trata pelo nosso nome. E Deus está em todo lugar. Não há lugar em que Deus não possa estar. Seja em uma caverna, longe no mar, Deus está em todo lugar, conforme nos diz o Salmo 139. Que coisa maravilhosa é saber que Deus estava no fundo de uma caverna, em um lugar sombrio e escuro. O profeta, sua solidão, suas adversidades, e no meio de tudo isso, o Senhor Deus, o seu Deus, o Deus de Elias, que não nos abandona, um Deus que está com a gente onde for preciso estar, seja na alegria ou na mais profunda tristeza. Creia, Deus não vai te abandonar. Essa é a certeza que nos faz superar o medo. Número 2. Com Deus superamos o medo. Diz assim o versículo de Isaías 41, de 13 a 14. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. A impotência do falso Deus Baal, como provedor da chuva e fogo, mostrara que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de dominar todas as coisas. Por isso, Elias não teve medo ao enfrentar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, sozinho. Contudo, a aspiração de restaurar a fidelidade do povo de Israel foi aniquilada diante das ameaças de Jezabel. Elias fugiu, ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não o abandonaria em meio às adversidades. Entretanto, o medo falou mais alto. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e até experimentado a crise de pânico, diz a revista.
isoladas de tudo e de todos, e não saem às ruas, trancadas em suas casas, temendo por suas vidas. O medo, às vezes, é algo bom, pois o medo, ele é um sentido de autopreservação. Mas às vezes o medo ele pode nos levar para um outro caminho, que é o caminho da incredulidade, de não acreditar que Deus é capaz de nos proteger em todo tempo, em todo lugar. Diz a revista, o cuidado pessoal é necessário, mas não pode faltar a confiança em Deus. Não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade, diz a revista. Todavia, o futuro nos dirá. Muitas vezes o medo vem como um ladrão, no intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco. Às vezes, esse medo extremo, diz a revista, com relação à Covid-19, revela até mesmo outras questões profundas, tais como a falta de fé, como eu falei, naquele que nos criou e aquele que nos sustenta, o mesmo Deus que diz, não temas, eu estou contigo. Então, às vezes, esse medo extremo, ele revela mesmo, é uma falta de fé. Uma falta de fé no Senhor. Esse é o maior reconhecimento que uma pessoa pode ter. Saber que Deus está conosco. Número 3. A valorização vem de Deus. Versículo 14, que nós já lemos. No deserto, Deus não abandonou Elias. Muito pelo contrário, ali naquele ambiente adverso, Deus cuidou, alimentou, fortaleceu física e emocionalmente o profeta. Elias julgava que Deus o tinha abandonado. Foi nesse momento, convencido de que estava sozinho naquela caverna, que o Senhor lhe perguntou, que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu, aquilo que nós já lemos aqui nessa lição. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco minha vida para tirarem. Na verdade, o que o profeta estava querendo dizer é assim, Senhor, eu fiz a sua obra, eu fiz exatamente como o Senhor mandou que eu fizesse, e agora eu recebo uma ameaça de morte? Era isso que o profeta estava desabafando com o Senhor. O profeta, inconformado com a situação, desabafa diante do Senhor, relatando ter realizado sua obra e por esta razão estava jurado de morte por Jezabel. Com certeza, não era isso que o profeta esperava, após o embate com os profetas de Baal. Talvez, digo talvez, pois não está escrito na Bíblia. Elias esperasse, com aquela demonstração de poder de Yahvé, que o povo de Israel despertasse e saísse da sua idolatria e retornasse à adoração a Deus. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Ainda hoje é assim, visto que alguns trabalham na obra do Senhor, porém objetivando a glória pessoal, esquecendo-se que a glória pertence somente a Deus. Por isso eu coloquei aquele versículo de 2 Coríntios 4, verso 7. Temos um tesouro dentro de vasos de barro. Nós somos os vasos. Nós somos vasos de barro. Nós somos ferramentas na obra de Deus. E a maior alegria para um servo fiel é ter a convicção de ter servido fielmente ao Senhor e ter tirado pessoas das trevas espirituais. A obra do Senhor é para ser feita com amor, sem esperar glórias e reconhecimentos humanos. A recompensa não necessariamente está aqui, mas na eternidade. O trabalho cristão nem sempre veremos os resultados de imediato. Por isso, não precisamos nos sentir desvalorizados quando não conseguimos ver o resultado do nosso trabalho. O tempo de agir de Deus não é igual ao nosso tempo. Façamos a obra, mesmo com excelência, sempre com excelência, e os resultados aparecerão com certeza, independente da gente ver ou não. Nós somos ferramentas de Deus para a sua obra e para sermos usados na obra do Senhor. Às vezes não possuímos essa excelência,
plena em nós mesmos, mas com o tempo ela irá crescendo naturalmente e logo devemos estar sempre buscando Deus e o crescimento. Jamais considerando que uma grande vitória obtida, como no caso de Elias, possa ser considerado um máximo que nós podíamos chegar. Jamais podemos pensar assim e exigir reconhecimento como se fosse o fim da nossa carreira. Conclusão. Vai aí uma reflexão. O que me faz querer estar em um relacionamento com Deus, sua igreja e enganjado em seu reino? Quais são os motivos reais que me levam a estar trabalhando em algum ministério local, liderando um pequeno grupo, tocando, cantando, dando aulas e pregando? O que me leva a estar numa missão cristã? O que me faz apoiar alguns dos diversos ministérios locais ou frentes de trabalho de uma igreja, neste imenso leque de atividades realizada pelas igrejas locais? Atualmente, qual a verdadeira razão que nos impulsiona a nos envolvermos nesse grandioso trabalho missionário? Quais são as reais motivações do seu coração e do meu coração? Será que é o reconhecimento humano ou o reconhecimento de Deus? Os desafios desse tempo são grandes, como no tempo do profeta Elias. A humanidade está distante de Deus, fazendo coisas que o desagradam. Precisamos de buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessário para vencermos toda e qualquer adversidade, advinda de falta de reconhecimento ou não. Se vivermos em Deus, chegaremos à vitória plena, que é ter a certeza de que no fim da nossa jornada ouviremos do Senhor aquela frase que é o reconhecimento que todos nós devemos buscar. Bem-estar, servo bom e fiel, por pouco te coloquei, por muito foste fiel. Entra na glória do teu Senhor. Estamos terminando. Mas antes de terminar, eu gostaria de contar para você que, porventura, possa estar passando por esse problema de falta de reconhecimento, uma história bíblica, que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Uma história muito interessante, a história de Mardoqueu, que está lá no livro de Esther. Como esse homem foi honrado por Deus. Eu já marquei aqui, para não ficar procurando. Então, está aqui. Eu vou resumir a história para que o vídeo não fique muito grande, mas para que você possa entender. Houve um tempo em que o povo de Deus era escravo do Império Medo-Persa. Entre os escravos do povo hebreu, havia uma menina órfã de pai e mãe, chamada Esther, ou Hadasa, que foi criada pelo seu tio chamado Mardoqueu, ou Mordecai. Pois bem, o rei chamava-se Ataxerxes. Um dia, está lá no capítulo 1, um dia o rei deu um grande banquete, que durou ali 7 dias direto. Então o rei mandou vir a rainha Vasti, ou Vasti. E sabe-se lá por quê, a rainha não veio à presença do rei. O rei ficou muito irado, muito decepcionado e mandou que passasse o reinado da rainha e foi escolher uma outra rainha. Abriu lá o concurso, né, ministério, né, publicou em diário oficial. Esther leu lá o edital e falou: opa, tô dentro. E foi lá participar do concurso para a rainha. Lá no capítulo 2, no versículo 9, diz que o rei bateu os olhos nela e foi amor à primeira vista. Assim, uma hebreia tornou-se rainha do Império Medo-Persa. Mas nós estamos falando de falta de reconhecimento. Guarde aí. Mardoqueu, que era o tio de Esther, lá no capítulo 3, ele ficava ali no castelo, ali nas escadarias, no portão do castelo, e um dia ele ouviu uma trama de que alguém queria matar o rei, assassinar o rei. E ele fez saber essa trama a Esther. Esther contou para o rei e o rei desbaratou aquela trama. O rei fez ali honrou a Mardoqueu, mas não fez nada mais do que isso. E o tempo passou. E aquele homem que fez aquela trama, chamado Aamã, ele odiava Mardoqueu. Por quê? Porque ele fez ali um decreto que quando ele passasse pela rua, as pessoas tinham que se inclinar para ele por reverência. Só que Mardoqueu não se inclinava.
E Mardoqueu desbaratou aquela trama que ele fez para matar o rei. Então o ódio dele cresceu de maneira incrível contra Mardoqueu e contra os judeus. Certo dia, esse homem, Amã, chegou ao rei e disse: ora, rei, vive para sempre. Tem aí um povo no meio do teu povo, crescendo, que não tem a ti como único rei, único Deus, não adora os deuses do Senhor rei, e esse povo está crescendo. E o rei Artaxerxes disse: diz para mim quem é esse povo que eu vou matar todo mundo. E Amã disse: não, manda uma carta para mim, autorizando que eu mato todo mundo. O rei fez a carta e foi feito. Quando Mardoqueu ficou sabendo que o povo judeu estava jurado de morte, Mardoqueu correu para Ester. Ester, nós vamos morrer. A primeira resposta de Ester foi o seguinte: olha, todo mundo sabe que eu não posso ir lá no rei, entrar nos aposentos do rei sem ele me chamar. E o rei não me chama há muito tempo. Os servos de Mardoqueu trouxeram essa resposta para ele. E Mardoqueu, então, deu aquela resposta que é o versículo da minha vida. Disse: não é esse, é o próximo, né? Disse: não penses tu que estando na casa do rei, que você vai se livrar. Se você morrer, a casa do teu pai vai perecer. A casa do teu pai perecerá. Mas salvação virá de outro lugar para os judeus. Aí vem o versículo, que é o versículo da minha vida. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou a este lugar. Mardoqueu disse para Ester. Ester ouviu aquilo e falou: não, jejua aí com os judeus, que eu vou jejuar com as minhas meninas aqui. Mas Mardoqueu não se deu por satisfeito. Ele continuou ali sentado, orando, jejuando, com pano de saco e cinza. Lembra que ele não foi reconhecido. Certo dia, já está no capítulo 6, lá no versículo 1, já está no capítulo 6, versículo 5, 6, 5. Está lá no capítulo 6, 5. O rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono e falou: traz para mim os livros de crônicas, que eu quero ver as coisas que eu tenho feito, os meus feitos. E começou a ler para o rei as coisas, e o rei então ouviu aquele feito que Mardoqueu fez lá atrás e não obteve nenhum tipo de reconhecimento. E ele perguntou: o que foi feito a esse homem? E as pessoas que estavam ali ao redor disseram: nada foi feito. E na mesma hora, olha como Deus age, na mesma hora, Amã entrava no pátio do rei. E o rei perguntou: quem está entrando aí no pátio? Falaram: é a Amã. E quando Amã chegou à presença do rei, o rei perguntou a ele: Amã, o que será feito de um homem cuja honra Deus se agrada? Amã, pensando que era ele, Amã pensou que fosse ele, né? Ele disse: olha, veste com as vestes do rei, coloca ele no cavalo do rei e que alguém vá andando falando isso para todo mundo. Aí, olha o que o rei fez. Então disse o rei a Naamã: apressa-te, tome a veste e o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã foi, tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele, dizendo: assim se fará ao homem cuja honra o Senhor se agrada. Assim se fará ao homem cuja honra o Senhor se agrada. Assim se fará ao homem cuja honra o Senhor se agrada. Você está passando por momento de falta de reconhecimento, embora a gente nunca deva buscar esse reconhecimento. Mas se você está trabalhando com coração na obra, sem segundas intenções, com sinceridade, com amor ao Senhor, creia, assim como os atos de Naamã estavam registrados no livro do rei, as nossas coisas, os nossos atos estão todos registrados no livro do Santo Juiz. Deus é Santo Juiz. Acredite no Senhor. Se não chegou o reconhecimento ainda, é porque a sua hora não chegou, mas ela chegará em nome de Jesus. Eu ainda quero deixar esse texto do apóstolo Paulo. Porquanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho, oh glória, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tenha um bom domingo na presença do Senhor. Deus te abençoe, te guarde e até o próximo.